Então, a partir de agora está gravando. Vamos lá. Então, a gente vai começar a falar sobre a parte oriental dessa Idade Média. Então, tem bastante coisa para se falar. Na verdade, assim, Império Bizantino, mas o mais importante é o povo árabe, que a gente vai ver na sequência, tá? Então, aí, caramba, não fechou aqui o WhatsApp? Fechei agora. Belezura. Vamos lá, então. Então, o mais importante é a parte dos árabes, tá? Então, a parte dos bizantinos eu vou dar uma acelerada, porque não é assim tão importante. Recentemente, eu não me lembro se foi na FUVEST de 2 anos atrás, que é uma pergunta dos bizantinos, ou foi na UFO, mas é mais difícil de cair sobre o Império Bizantino, certo? Vocês estão vendo aí a Catedral de Santa Sofia, que foi construída pelo Justiniano, que praticamente é o principal dos imperadores que a gente vai ver. Vocês estão vendo lá atrás a cidade de Istambul, né, tudo isso aí. Lembra que Istambul é cortada pelo Estreito de Bósforo. Então, de um lado você tem a Grécia, de outro lado você tem a Turquia, e é uma região muito complicada, né? Hoje pensando em questões geopolíticas, porque os turcos por muito tempo dominaram a Grécia. E aí vai ter uma série de complicações entre turcos e gregos nos dias de hoje. A Catedral de Santa Sofia originalmente não tinha essas colunas, mas aí com o domínio turco, lá no final da Idade Média, essas colunas elas vão ser inseridas posteriormente, né? Ela chegou a virar mesquita e coisas assim, tá? Então vamos lá. Então lembrem-se que eu até comentei com vocês hoje cedo, para quem estava na aula, que o Constantino ele mudou o nome da cidade de Bizâncio, que era esse o nome original da cidade, para Constantinopla, obviamente, em homenagem a ele, né? Lembra que Constantino ele mudou a capital de Roma, ele mudou a capital de Ravenna também, né, de algumas épocas, para Constantinopla, né? Lembra que ele teve essa mudança do império para lá. Ô, Rafaela, por favor, muta seu microfone. Rafaela Naila, que está tendo um vazamento de áudio aí. Estou escutando alguma coisinha. Então, todo mundo, por favor, mutem seus microfones. Obrigado, Rafaela. Isso aí. Só por causa de ruído, tá? Vamos lá. Aí, Constantino mudou a capital para lá porque era um lugar mais rico. Lembra que a parte ocidental do Império Romano que cai, a parte oriental vai continuar viva, tá? Vamos lá. Quem que tem uma pergunta aqui? Aliás, tem alguma coisa no chat? Ah, Rafaela, fique despreocupada, não tem problema, tá? Vamos lá. A cidade de Constantinopla, então, como ela é uma porta de entrada, tanto do Ocidente para o Oriente, né? Ou seja, Europa, Ásia, Europa, então tudo que era comercializado nessas regiões tinha que passar por ali. Ou seja, é uma região de entreposto comercial, uma região muito rica. Ali no século XI, a cidade chegou a ter 500 mil pessoas. Olha só o nível da parada. Por que isso? Se a gente for olhar as cidades medievais europeias, elas só vão ter 100 mil pessoas lá no século XIV, no século XV. A cidade de Constantinopla, 500 mil pessoas, gente pra caramba, uma cidade muito bem organizada, muito bem construída, né, por causa da riqueza. Muralhas, o hipódromo, né, corrida de cavalo, palácios, igrejas. Então era uma cidade aí que fazia encanto para todo mundo que visitava. Lembra que na época do imperador Teodósio, que é já um dos últimos imperadores aí do Império Romano, ele decide mudar, aliás, ele decide dividir o Império Romano definitivamente em dois, né? Então, o Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental, né? Então, tem 2 impérios oficialmente com o Teodósio, apesar que anteriormente já tinha a tal da tetrarquia, né? Que eram 4 grandes regiões administrativas. Lembra que Roma já estava em crise. Só que, obviamente, a parte oriental é a parte rica do império, né? A parte ocidental é a que vai cair com o ataque dos germânicos, tá? Vamos lá. E aí o mais importante dos imperadores que a gente vai ver é o tal do Justiniano. Vocês estão vendo a imagem dele, né? Praticamente uma das poucas imagens que a gente tem do Justiniano, essa aí. O Justiniano, inclusive, se vocês olharem, ele está usando uma coroa oriental, ele não está usando, por exemplo, aquela coroa de folha de louro. Vocês estão vendo que ele está usando brincos, né? O brinco tanto na parte de baixo da orelha quanto na parte superior. Ele está usando essas coisinhas aqui, né, para amarrar joias. Ou seja, são coisas orientais. Se vocês olharem, inclusive, a pele dele, né, não é uma pele branca. O tipo do olho, tudo isso é importante para a gente perceber a fisionomia dele. Por quê? Porque é um cara que é de outra região, ele não é um europeu, ele é um asiático.
Consequentemente, a tonalidade de pele ela é diferente, porque é uma etnia diferente, né? E o Justiniano, ele praticamente é o maior dos imperadores do Império Romano, tanto é que uma das coisas que ele fez para mostrar que ele mandava, ele se casou com acho que era Teodora, o nome dela, ou Teodósia, uma coisa assim. Ela era uma prostituta, ela ia lá para os anfiteatros, né? Tipo aqueles anfiteatros gregos que a gente já viu. Ela ia para os anfiteatros, ela ficava toda peladona, jogava lá sementes sobre o corpo e deixava os gansos irem comendo essas sementes e as pessoas pagavam para ver isso. Ou seja, ele se casou com esse tipo de pessoa, por quê? Para mostrar que ele manda, para mostrar que ele é o cara e que ele faz o que ele quer, né? Ou seja, enquanto que na Europa Ocidental aqueles reis vão perdendo força e os nobres vão ganhando poder, né, com o passar do tempo, de uma forma bem lenta, o Império Bizantino não. O Império Bizantino ele vai manter o seu poder centralizado na figura dos seus reis, né? O Justiniano, então, ele vai tentar recuperar a civilização romana. Lembra que eles são os grandes herdeiros da civilização romana, né? A parte romana oriental. Eles querem, inclusive, recuperar o seu esplendor e vão territorialmente, depois a gente vai ver o mapa, recuperar uma boa parte, né? Então, o Justiniano vai conseguir fazer isso por um tempo. Claro que nem tudo foi recuperado. Uma herança que o Justiniano vai deixar para nós, para quem for estudar direito, é o tal do Corpus Juris Civilis. O que é isso? Isso aqui é a base nossa do direito latino, do nosso direito romano, né? Então ele pegou todas as leis desde a época do imperador Adriano, em torno aí dos anos 150, e ele vai compilar e colocar tudo dentro de um livro, né? E aí ele vai fazer as separações, essas subdivisões internas, que vai dar origem ao direito civil nosso, né? Então isso é uma importante herança para nós, tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar, pensando nessa questão do direito, é que ele vai subdividir, né? Então vai ter lá a área do direito dos estrangeiros, a área do direito dos cidadãos. Ele vai separar certinho as leis, porque praticamente essas leis romanas elas eram todas jogadas, né? Então essa sistematização da lei, isso é o Justiniano que vai criar, tá? E outra coisa, o Corpus Juris Civilis, ele é estudado até hoje nos cursos de direito e ele é em latim. Por isso que a galera que vai fazer direito vai aprender latim na faculdade. Tudo bem? Ele também vai construir a Catedral de Santa Sofia, que está na abertura ali da nossa apresentação, e outras várias construções, palácios, hipódromos, né? Ele vai desenvolver a arquitetura ali da cidade de Constantinopla e também de outras cidades importantes do território. Então, olha só toda a região de domínio dos bizantinos. Isso inclui a Península Itálica, ou seja, a igreja ela deveria se submeter ao imperador bizantino. Lembra que o imperador bizantino, como grande herdeiro do Império Romano, ele é o chefe da igreja. Isso aí já existia desde a época lá dos imperadores, tá certo? Vamos lá. Então, essa Catedral de Santa Sofia, né? Vamos lá. E aí o Corpus Juris Civilis, então, ele é a grande preservação das leis latinas, das leis romanas, desde a época do imperador Adriano, e isso é difundido, né, divulgado até os dias de hoje. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Vai ter uma revolta contra o Justiniano, que é a tal da sedição de Nica, ou revolta de Nica, ou Nike. Nike era a deusa grega da vitória. Sabe aquela marca Nike? Então, a Nike ela é uma inspiração de uma deusa grega que era a deusa da vitória, que simbolizava a vitória, né? Então, é uma revolta. Por quê? Primeiro, o Justiniano ele era muito centralizador. Então, ele não gosta de compartilhar o poder. Então, enquanto que os nobres europeus, por exemplo, eles tinham uma certa igualdade com os reis, e tem a ver com aquela tradição do comitatus, né, que eu já mencionei para vocês na aula de hoje cedo, aqui não. Aqui, essa centralização, ela continua, ela existe. E aí, os azuis e os verdes, né, que eram as áreas ali do hipódromo, ou seja, o hipódromo praticamente é o grande centro da vida social dessa galera, então seriam os setores dentro do estádio, né, dentro do hipódromo. Então, o setor dos azuis, o setor azul, era o grupo dos fazendeiros e de religiosos. O setor verde era o grupo da classe média e dos monofisistas. Monofisismo é uma heresia. O que é isso?
é aquela galera que acreditava que Jesus só tinha uma característica, ou ele era Deus, ou ele era homem. Ele não tinha as duas características, e lembra que isso na fé cristã tradicional é uma heresia. A igreja vai ter que combater isso. No caso, Justiniano também vai ajudar a combater essa questão. Eu mencionei para vocês na aula hoje cedo que as perseguições, essa padronização da igreja, muitas dessas coisas não é a igreja quem faz. Muitas dessas coisas quem vai fazer são os reis. Então, muitos reis vão perseguir gente para justamente ter uma padronização da fé, né? Então, tem que tomar cuidado. Fala assim, a igreja matou gente na Idade Média. Tem que tomar cuidado com essa expressão. A igreja em si não, mas os reis que seguiam a fé, sim, vão fazer isso, e a igreja às vezes acabava passando pano para isso, não falava nada. A igreja ficava na dela, porque também é uma questão de briga política, né? E vamos lá. Por que essa galera está protestando contra o imperador? Eles querem derrubar o imperador, porque o imperador era centralizador e também tem a questão dos impostos. Claro que o Justiniano vai ser vitorioso e quando ele sai dessa revolta vitorioso, ele vai promover uma série de mudanças, né? Ele vai promover o tal do cesaropapismo. O que quer dizer isso? A partir de agora, de uma forma oficial, ele, imperador bizantino, não é apenas chefe do Estado bizantino, mas também vai ser chefe da igreja. Então, tudo aquilo que a igreja for fazer tem que pedir permissão para ele, né? Então, ele é papa e é imperador ao mesmo tempo. Vocês podem encontrar tanto o termo patriarca quanto o termo basileu para se referir a isso, de que o imperador bizantino é chefe da igreja e chefe do Estado. Então, tudo aquilo que a igreja tem que fazer tem que submeter a ele. Já começa a guardar uma coisa. Aos poucos, a igreja ela tenta se aproximar dos francos. Lembra que no século VI, os francos estão surgindo enquanto um poder político unificado, na figura do Clovis, a dinastia merovingia. Aos poucos, os francos eles vão se expandindo, aos poucos os francos vão conquistando esses territórios aqui, né, que eram de influência bizantina, mas que os bizantinos perderam para os ostrogodos e depois para os lombardos, que eram outros povos germânicos. E aí os francos, ganhando esses territórios, eles concedem a igreja, ou seja, a igreja ela não vê a hora de chutar a bunda do imperador bizantino, tudo bem? Porque ela não quer ser mandada. Então, essa aproximação que tem da igreja com os francos, ela meio que é uma aproximação política justamente para tentar sair fora do domínio aí do imperador bizantino, tá certo? Vamos continuar então. Olha lá, aos poucos, pós-Justiniano, o Império Bizantino ele começa a sofrer um processo de orientalização. Quer dizer o quê? Novas tradições culturais vão permear esse império, ou seja, toda aquela tradição latina de Roma tradicional, ela começa a perder força e começa a nascer uma influência mais oriental. Por exemplo, nos territórios bizantinos, a missa não era em latim, era em grego. Tá? Só que a igreja não pode protestar, porque a igreja não tem força suficiente para isso. Lembrem-se disso. Era o imperador que mandava. Tudo bem? E aí, olha só o que vai acontecer. No século VIII, com essas influências orientais, de, por exemplo, você ter uma adoração mais espiritual e não tanto material, esses novos imperadores bizantinos da dinastia Isáurea, eles vão proibir a criação de imagens. Por exemplo, estátua de Jesus, estátua de Maria, o uso do crucifixo, o uso de imagens religiosas. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui uma arte bizantina tradicional. Isso vai ser proibido de ser confeccionado. Por quê? Porque com essa influência oriental, eles achavam que a adoração tinha que ser mais espiritual, mais interna, né? E não tanto no sentido de estátua, no sentido material, no sentido físico. Tanto é que quando a gente analisa, por exemplo, o islamismo e o budismo, eles têm muito disso, né? Eles são muito mais espiritualizantes do que materialistas. Então, você ter uma imagem de Maria, você ter uma imagem de Jesus, isso não seria interessante, isso não seria legal. E aí a dinastia Isáurea, ela vai proibir a confecção de imagens. Claro que a igreja não concorda com isso, porque a igreja, dentro da fé católica tradicional, as imagens elas podem existir, né? No caso bizantino, tem um outro agravante. Quem confeccionava essas imagens eram os monges, eram os mosteiros dali, né? E a galera ganhava muito dinheiro. Quando a gente compara a arte cristã medieval da Europa com a parte bizantina, a gente vê que a parte bizantina, ela é muito mais detalhista, ela é muito mais rica, inclusive em cores, né? Lembra que eu falei para vocês, quando teve lá o tal do Renascimento Carolíngio, com o surgimento das iluminuras, o uso do dourado, ele é marcante,
porque a cor dourada é uma cor cara, né? Aquela ideia da iluminação divina e coisa assim, mas não é uma tinta barata. Mas quando a gente olha a arte bizantina, por que ela é muito rica em detalhe? Porque é um império mais rico. Então, eles têm condições de comprar essas tintas, de fabricar essas tintas e justamente ter uma arte mais fina, uma arte mais requintada, né? E outra coisa, até depois eu vou mandar um artigo para vocês no grupo falando de por que Jesus ele tinha uma cara de adulto, né? Porque isso aqui é uma questão filosófica, ou seja, Deus, Jesus, ele não seria uma criança, ele seria Deus. Então, se ele é Deus, então Deus ele é adulto. Então, nesse caso, quando você vai representar Jesus de uma forma física, ele teria que ter uma cara de adulto justamente para mostrar que ele é pronto, né? De tudo aquilo que ele faz é uma atitude correta de um adulto e não uma criança, né? Que às vezes erra, comete erros, pecados e coisas assim. Ou seja, é uma questão filosófica aqui, né? Então é muito comum encontrar várias imagens medievais onde Jesus vai ter uma cara mais adulta, tá? Tudo bem? Então esse conflito em relação às imagens vai terminar no século IX, porque os atritos com a igreja eram muito marcantes, tá? Deixa eu só ver aqui que alguém mandou alguma coisa no chat. Mas essa proibição de imagens, né? A Laís está perguntando, não começa com Lutero? Então, mas isso é na parte europeia. E não é uma proibição. O Lutero ele não concorda. Ele acha que as imagens elas não podem existir por uma questão de idolatria, tá? Lutero não vai proibir. Ele não concorda com a criação de imagens. E vocês têm que lembrar que críticas à igreja sempre existiram. Só que em determinadas épocas essas críticas são mais abafadas. Conforme a igreja ela perde força, essas críticas ganham força, certo? Sempre vão ter críticas contra a igreja, mas a igreja vai conseguir abafar de alguma forma. Os reis vão conseguir abafar essas críticas. Tudo bem? Entendeu, Laís? Então, essa questão do Lutero é mais para frente. Mas essa questão já era polêmica no Império Bizantino, por exemplo, tá? Deixa eu só fechar aqui o chat. Vamos continuar. Olha só, e aí vai estourar o tal do cisma do Oriente. Então, essas tretas entre imperador bizantino e igreja, vai chegar uma hora que a igreja vai romper com o Império Bizantino. Isso é o tal do cisma. Cisma quer dizer divisão, quer dizer rompimento, e cisma do Oriente, porque tem um cisma do Ocidente que a gente vê lá mais para frente, tá certo? Então, aqui, a partir de agora, a igreja rompe com o imperador bizantino e agora vão ter duas igrejas, né? A igreja católica apostólica romana, o chefe é o Papa, capital em Roma, a igreja cristã ortodoxa grega, a capital Constantinopla e o chefe é o imperador bizantino. O dia que o imperador bizantino, né, o Império Bizantino cair, a igreja cristã ortodoxa grega vai ter um certo papa, né, que vocês estão vendo aqui na imagem, que é a figura do patriarca. Ou seja, aquele título que o imperador bizantino tinha, ele é passado por uma figura de liderança dentro da igreja ortodoxa grega, que hoje a sede é em Moscou, né? Porque quando teve a invasão dos turcos, a igreja ela foi perseguida e coisa assim, essa sede ela vai mudar para Moscou, tá? Aqui a gente tem a aproximação das duas igrejas, né? Que até a época do João Paulo II, que foi o Papa antes do Bento XVI, 2 papas para trás, então, do Papa atual, ele promoveu a aproximação com a Igreja Ortodoxa, porque desde o cisma, as igrejas elas eram rompidas, né? E vocês estão vendo, por exemplo, ó, que o uso das roupas elas são diferentes. Por quê? Porque essa roupa aqui, ó, ela parece muito mais coisa de orientais. Então, por exemplo, os persas, eles se vestiam desse jeito. Tá? Os árabes também se vestiam parecido desse jeito, gregos, ou seja, é diferente. O uso da barba também, né, lembra muito o judaísmo, lembra muito aquela galera mais tradicional do islamismo também, né, que usa a barba longa, né? Por quê? Porque é uma tradição mais oriental. Ela é diferente do que a tradição ocidental europeia, né? E aí Constantinopla começa a sofrer muito com as cruzadas, né? Porque os turcos estão tentando invadir, vai chegar uma hora que com os ataques, inclusive, dos venezianos, que depois eu vou falar para vocês sobre cruzada, isso vai ajudar a enfraquecer o território bizantino, vai chegar uma hora que os turcos vão dominar definitivamente o Império Bizantino lá no século XV. E aí Constantinopla vai se chamar Istambul e vai nascer o Império Turco-Otomano de agora em diante, até a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano vai existir, dominando uma vasta área ali do Oriente Médio, norte africano, e também uma parte da Europa, que é o caso da Grécia, tá certo? E também aquela região ali dos Balcãs. Tudo bem, gente?
Alguma dúvida aí? Então, só vou mostrar para vocês alguma coisinha da arte, né? Essa arte dessas igrejas bizantinas, ó, o uso do dourado, muito marcante, muito detalhe, cores vivas, justamente pela riqueza que havia aí no Império Bizantino, né? Grandes igrejas, né? Igrejas enormes, justamente pela riqueza do Império. Tá certo? Tudo bem? Então, agora vamos começar a falar dos muçulmanos. Deixa eu tomar uma aguinha. Vocês querem café, gente? Ai, cafezinho com leite é bom. Vamos lá, então vamos falar sobre o islamismo, né? Lembra que falar de islamismo é importante. É a religião do mundo que mais cresce. A gente também está falando de boa parte do mundo ser islâmico. E aí tem as polêmicas relacionadas a atentados terroristas, mas é a galera extremada, né? A galera extremista, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Davi, não era a igreja ortodoxa que era iconoclasta? Não, pelo contrário. Tem que tomar cuidado com isso. Iconoclastia, ícone, imagem. A clastia seria um problema, ou seja, um problema relacionado à imagem, tá? Então, essas dinastias pós-Justiniano, como elas têm muito mais influência de aspectos culturais orientais, de não concordar com o materialismo religioso, essa galera achava que as imagens não poderiam existir, tá? Mas quando a gente olha a igreja ortodoxa hoje, ela tem imagens. Tanto é que eu mostrei para vocês aquelas artes, tem pintura ali de Jesus, Maria, os santos, né? Vários santos aí da igreja ortodoxa. Por exemplo, São Nicolau. São Nicolau é um santo da igreja ortodoxa, que vai dar origem ao Papai Noel. Tá? E ele é um santo, se eu não me engano, ele não lembro se ele é padroeiro da Rússia, alguma coisa assim, e a igreja ortodoxa, tá? Ou seja, depende de quem comanda a igreja, depende de quem está orientando a igreja. A igreja em si, de uma forma geral, ela concorda com a imagem, né? Os imperadores é que não concordavam com isso, tá vendo essa questão igreja, imperador de novo? Mas aí já não, aí vai ter o rompimento da igreja com os imperadores. Tudo bem? Mohamed Léo. Vamos lá. Então, a gente está falando dos árabes, então a gente está falando da Península Arábica, né? Então, a Península Arábica ela era habitada por várias tribos, vários povos. A maior parte desses povos eram povos beduínos, né? Então, são tribos nômades que haviam ali no deserto. As cidades, né, organizadas em forma de tribo, era uma coisa muito mais autônoma, mais independente, mais ou menos a ideia de cidades-estado, né, dentro da Península Arábica. Lembra que a maior parte disso é deserto, tá? Então, se é deserto, não tem como ter muita agricultura, então é uma galera que vai desenvolver muito comércio, tá? Então, muito comércio vai ser desenvolvido nessa região e criação de pecuária mais simples, né? De carneiros, camelos, bodes, que são animais que conseguem sobreviver melhor ali no deserto, tá? Mas basicamente é uma galera comerciante, né? Que comprava e vendiam coisas dos vários povos da região. Aí tá, por exemplo, de um exemplo de tribos beduínas que existem até hoje, não só na Península Arábica, mas também no norte africano, desertos ali do Saara e coisas assim, tá? A cidade de Meca, ela era uma cidade que praticamente ela era a capital religiosa desses vários povos árabes antes mesmo do Maomé existir. O Maomé era de Meca. Então a cidade de Meca, ela já era importante para esses povos, e esses povos eram politeístas. E eles eram politeístas fetichistas. Então anota isso aí. Fetichismo é uma prática religiosa de você considerar determinados objetos como divinos. Exemplo, coisas relacionadas a pedras e árvores. Por que eu estou falando isso? Vocês estão vendo aqui a tal da Kaaba. A Kaaba ficava lá em Meca e era uma grande caixa, depois vai ter foto para vocês verem, uma grande caixa com símbolos religiosos desses povos árabes pré-Maomé. Entre os símbolos, a tal da Pedra Negra. A Pedra Negra, eles falaram, né, que era uma pedra que caiu do céu, ela era branca, mas ela ficou preta com o passar do tempo, ou seja, é um sinal dos deuses, de que os homens têm que se arrepender. Então, é um sinal divino, tudo bem? Então, a Kaaba era meio que um centro de visitação, um centro de adoração por parte desses povos pré-Maomé, né, pré-islamismo, e eles eram politeístas. Ou seja, muita coisa de quando o Maomé aparecer e criar o islamismo, essas coisas pré-existentes elas vão ser adaptadas. Lembra
Sincretismo religioso. Todas as vezes que a gente tem encontro de culturas diferentes, de coisas novas, geralmente as coisas anteriores, elas não são exterminadas. Mas você tem uma mistura, uma grande influência. Tanto é que a Caaba, ela existe até hoje, né? Olha a Caaba aí, lá em Meca, o soldadinho lá observando e tal. Ela está dentro, a Pedra Negra está dentro dessa cúpula de prata, aí na esquina, tá? A Pedra Negra praticamente é um meteorito que eles falavam que era branca, mas enegreceu. Então seria um sinal divino que com o surgimento do islamismo, o Maomé vai falar que não foram os deuses que mandou a Pedra Negra, né, que mandaram a Pedra Negra, mas foi Alá, tá? Então deixa eu só ver aqui no chat que alguém está perguntando aqui alguma coisa. O Leonardo Reis está perguntando, o que era o fetichismo mesmo? Então, o fetichismo é uma ideia de você ter uma adoração a objetos materiais relacionados à natureza. Rocha, árvores, rios, tá certo? Ou seja, essas coisas seriam divinas, elas teriam respeito e até mesmo uma certa adoração por parte das pessoas, tá? Tudo bem? Tudo bem, gente? Daqui 10 minutos vai acabar aqui a gravação, então vamos acelerar. Preciso estar atento aqui com o meu reloginho. Vocês entenderam, então, essa questão do fetichismo? O Marx, por exemplo, ele vai usar o termo fetichista para falar que a indústria, os trabalhadores, eles vão perder aquela ideia da ligação, né? O operário, o produto, e aí o produtor, que é o operário, aí ele vem a questão da palavra alienação. O capitalismo, ele transforma o produto como se fosse um deus, como se fosse um objeto que tem que ser adorado, e era um objeto inanimado, né? E ele vai usar a palavra fetichismo, que é uma palavra de origem religiosa, mas para tentar entender o comércio do capitalismo. Então, o próprio Marx também ele vai tentar usar esse termo fetichista para tentar entender essa questão comercial que o capitalismo vai desenvolver com a Revolução Industrial. Tá certo, gente? Então, lembra que fetichismo é a adoração a objetos materiais e objetos aí da natureza que terão ares divinos, que têm que ser respeitados ou até mesmo cultuados, que é o caso, por exemplo, da Pedra Negra aí, entre esses povos pré-islâmicos, tá? Vamos lá. Olha só a Kaaba, né? A Kaaba, que depois ela vai se tornar islâmica, né? Os elementos aí vão se tornar islâmicos. A Kaaba, ela tem que ter a visitação uma vez na vida por todo islâmico, né? Depois eu vou comentar sobre isso aí, gente pra caramba, né? Visitando nas épocas aí dos meses sagrados, né? O Ramadã, por exemplo, que seria entre agosto e setembro. Como agora, por exemplo, está tendo essa questão do corona, tem várias festas religiosas dos islâmicos que foram proibidas. Então, o país, a Arábia Saudita, proibiu essa enorme visitação justamente para tentar controlar a questão das epidemias também ali na Arábia Saudita, né? Porque é aglomeração de gente, tá? Vamos lá. Olha só. Então, Maomé, ele era da cidade de Meca, a cidade da Caaba. Então, ele era da tribo dos Coraixitas, né? Que é a galera da cidade de Meca. Maomé, também comerciante, como é uma parte do Oriente Médio onde o comércio é muito forte, então ele tinha muito contato com cristãos e judeus. Vocês têm que lembrar que o que cristãos e judeus têm em comum? Monoteísmo, tá? Então, eram adoradores de um único Deus. Então, no caso, os judeus, Jeová ou Javé, os cristãos, Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa importante, né? Porque quando se fala das religiões monoteístas do mundo, é sempre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo que vai nascer agora, né? Anjo Gabriel, por exemplo, que é uma figura dos cristãos, né? Porque foi o anjo Gabriel que apareceu para Maria e falou que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, ou seja, seria um anjo mensageiro de Deus, mas os judeus também falam que o anjo Gabriel pertence à religião judaica, né? Então, várias cenas ali do Velho Testamento, onde alguns anjos apareciam para as pessoas para levar uma mensagem, eles falavam que era o anjo Gabriel. Ou seja, o anjo Gabriel ele é comum a cristãos e judeus. Um dia, o anjo Gabriel apareceu para Maomé, lá no ano de 610, falou um monte de coisa para o Maomé. Como o Maomé ele era analfabeto, ele pediu para o parça dele escrever tudo aquilo que o Maomé ouviu do anjo Gabriel. Tudo aquilo que foi escrito nesse livro vai se chamar Corão ou Alcorão. Corão em árabe quer dizer recitação, ou seja, tudo que está ali foi recitado pelo anjo Gabriel, que foi enviado por Alá. Lembra que a palavra Alá em árabe quer dizer Deus. Então, na ideia do Maomé, esse Deus é como se fosse o Deus dos judeus, porque a palavra Jeová, ela não teria uma tradução específica, ela seria Senhor, né? Eu sou. Então, Alá é Deus, então Deus não tem nome.
Então, era essa figura suprema onde ele tem que ser cultuado. E lembrem-se que o Maomé, ele falava que o povo árabe descendia de Ismael. Lembra que Ismael era filho de Abraão, e era aquele filho que foi expulso, né? O filho herdeiro de Abraão foi Isaac. De Isaac vai nascer a linhagem de Israel. De Ismael, segundo Maomé, vai nascer os árabes, ou seja, árabes e israelitas são parentes. Lembra que eu já falei isso para vocês, quando a gente faz uma análise genética, hoje eles são próximos. Então, eles têm um antepassado comum. Se foi o Abraão, a gente não consegue afirmar, mas talvez Maomé de fato está correto. Está certo falar que eles são de um mesmo pai, consequentemente eles são irmãos e eles teriam um mesmo Deus. Claro que com regras diferentes, beleza? A palavra Islã quer dizer submissão total a Alá, Deus, né? Vamos lá, então trechos aí do Alcorão, lembra que é escrito em árabe, ela é da direita para a esquerda, tá? Na horizontal. Vamos lá. O Maomé chegou aí para Meca e pregar as palavras aí de Maomé, de Alá. Claro que a galera de Meca não aceitou, porque ali é o grande centro religioso desses povos árabes, né? E também significaria o declínio do comércio, nessa produção, por exemplo, de réplicas da Pedra Negra e coisas assim. A galera perseguiu Maomé. Maomé teve que fugir de Meca. Então, a fuga de Maomé de Meca é a hégira. O que é a hégira? A hégira quer dizer fuga em árabe. Hégira é o ano zero do calendário islâmico. Então, anota aí. Dentro do calendário islâmico, o ponto zero é a hégira, quando Maomé foge da cidade de Meca, tá certo? Deixa eu só tomar uma água aqui que me deu faniquito. Vamos lá. Ele vai para Medina, a galera de Medina vai aceitar a pregação de Maomé. Aos poucos, os povos árabes vão se convertendo ao islamismo. E uma coisa importante que vocês têm que anotar. Lembrem-se que os povos árabes pré-Maomé eram autônomos, independentes. A partir do momento que o islamismo ele se difunde, esses povos árabes passam a ter algo em comum, que é o islamismo. E quem que é o chefe do islamismo? Maomé. Então a gente pode falar que por meio do islamismo de Maomé vai nascer o primeiro Estado árabe unificado sob a bandeira unificadora do islamismo. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Guardem isso. Por meio de Maomé, então vai nascer um Estado unificado desses povos árabes ali da Península Arábica. Tudo bem? Vamos lá. Quais são os pontos importantes, só para a gente terminar a gravação aqui dessa primeira parte? Né? Então, os pontos importantes do islamismo. Você tem que crer em Alá como único Deus. Lembrem-se que nisso, Alá não tem imagem. Então, Alá não pode ter estátua, não pode ter pintura, nada disso, porque ele não tem uma imagem física. Certo? Uma das coisas, quando teve o atentado ao Charlie Hebdo na França, esses anos para trás, foi porque o Charlie Hebdo, nas tiras, eles satirizavam a figura de Alá. E eles faziam fisicamente a figura de Alá, né? Onde, para o islâmico, isso é proibido, isso é um pecado. Claro que a galera extremista não aceitou isso, foi lá e explodiu todo mundo. Tudo bem? Maomé, você tem que acreditar que Maomé é o profeta. Ele é enviado por Alá para profetizar e dar as mensagens aí de Alá. Eles até aceitam Jesus como existente. Eles acham que Jesus de fato existiu. Só que Jesus era um profeta menor, não era Deus, mas ele era um profeta menor. 5 vezes ao dia você tem que fazer oração voltado para a cidade de Meca. Por que Meca? Porque é a cidade do profeta, é a cidade de Maomé, né? E aqui uma coisa importante pensando em higiene. Os povos islâmicos, eles tinham muita higiene. Aliás, tem higiene até hoje. Por que isso? Na tradição islâmica, você tem que lavar as mãos antes de fazer a oração. Ou seja, isso ajuda a evitar proliferação de doença. Então, as mesquitas, que são as igrejas islâmicas, tem que ter água corrente. E lembra que a água corrente evita ter proliferação de doença, certo? Então, entre esses povos árabes, a questão da higiene, ela faz parte, inclusive, da religião. Você tem que tirar os sapatos, você tem que lavar as mãos, estender o tapetinho, fazer 5 orações voltadas para a cidade de Meca, tá? Você tem que jejuar no mês de Ramadã, que eu já comentei com vocês, né, que é entre agosto e setembro, e você não pode comer nada até as 5 horas da tarde. A partir das 5 horas, você pode comer à vontade. Lembrem-se que para eles o dia começa às 5 horas da tarde.
Então, para ele seria tipo a meia-noite nossa, tá? Você tem que praticar esmola e você, uma vez na vida, você tem que peregrinar para a cidade de Meca, certo? Para ir lá ver a Caaba, aquelas imagens que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. E pensando em esmola, aqui a gente tem um fator, por exemplo, de desigualdade social interessante. Como faz parte do islamismo, da esmola, então a pobreza ela existe, mas a fome ela tende a ser atenuada nos lugares islâmicos, porque a esmola faz parte do conceito tradicional religioso deles, tá certo? Essa é a imagem de Maomé que ascendeu aos céus. Eles acham que Maomé não morreu, ele ascendeu aos céus em Jerusalém, onde tem aquela mesquita que foi construída em cima do templo judeu, tá? E agora eu vou precisar interromper a gravação, porque já deu tempo, já vou voltar, tá, gente? Então aguenta um pouquinho aí.